Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. O tema que nos coube abordarmos na noite de hoje está em O Livro dos Espíritos, nas questões de 258 a 273, onde Kardec vai nos trazer informações e ensinamentos a respeito da escolha das provas. Por volta do ano 30, encontrava-se o Cristo sentado em uma rua próximo ao Templo de Jerusalém, e logo ao lado dele alguns sacerdotes do templo conversavam. E talvez atraído pela figura majestática do Cristo, um daqueles sacerdotes dirigiu-se a ele e indagou: Galileu, o que fazes tu em Jerusalém? E o Cristo respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Mas o que entendes tu que venha a ser o reino de Deus? O reino de Deus, disse o Cristo, é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote, com um riso irônico e uma soberba que lhe era peculiar, dirige-se ao Cristo e lhe diz: mas uma obra divina nas tuas mãos? Por acaso tens algum colaborador especial? Tens algum ser soberano? Algum príncipe lhe hipotecou auxílio? E o Cristo, com a serenidade que lhe era característica, responde ao sacerdote dizendo que os meus colaboradores virão de toda parte. O sacerdote, mais uma vez, com a sua arrogância, responde ao Cristo: mas claro, os tolos e os ignorantes existem no mundo todo. No entanto, tu falas de uma obra divina. Já vistes alguma vez uma estátua feita de lama? E o Cristo lhe diz: sacerdote, não há mármore mais puro do que o do sentimento, e não há cinzel mais eficaz que o da boa vontade. Então, nesta passagem da vida do Cristo, nós colhemos o ensinamento de que toda a sua passagem por aqui, todo o exemplo que ele nos deu e o objetivo do Evangelho é purificar os nossos sentimentos. Permitir que, através da sublimação dos nossos sentimentos, nós consigamos permitir que Deus fixe morada nos nossos corações. E a doutrina espírita não é diferente. É através dos ensinamentos que esta doutrina, como Consolador prometido, nos traz, que nós chegaremos um dia, diferentemente do personagem da leitura inicial que ouvimos, que não conseguia ver Deus no nascimento de uma criança, que não conseguia ver Deus numa estrela brilhando, que não conseguia ver Deus numa borboleta que lhe pousou aos ombros. Diferentemente do personagem da história, nós sentiremos Deus, mas não no externo, e sim, efetivamente, dentro dos nossos corações. Aí sim, haverá sido, como disse o Cristo ao sacerdote do Templo de Jerusalém, fundado o reino de Deus como obra divina no coração dos homens. Exatamente por isso que nestas questões que tratam a respeito da escolha das provas, Kardec inicia, Kardec nos traz, um pouquinho antes de tratar da escolha das provas, mais especificamente na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo. Já ensinado pelo Cristo aqui atrás, quando disse que o objetivo é a fundação do reino de Deus, que é a obra divina no coração dos homens. Kardec nos esclarece com maior propriedade, ou melhor dizendo, com mais simplicidade aquilo que o Cristo nos trouxe, quando ele pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles nos respondem assim: Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, dizem os Espíritos, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação.
visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A obra divina no coração do homem. É este o objetivo da encarnação. Mas os Espíritos nos colocam na resposta à pergunta um condicionante. Para que isto aconteça, nós precisamos suportar todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todas as provas, todas as expiações que nós encontramos no nosso caminho, na nossa caminhada evolutiva. E para que isto permita que nós possamos, quando atingido o ponto de sublimação dos nossos sentimentos, fazer parte desta criação e cumprir a nossa missão dentro da obra divina. Sendo, como disse o nosso companheiro na abertura dos trabalhos, uma gota no oceano, mas sem aquela gota o oceano seria menor. E talvez a maré não funcionasse como deveria, porque lhe falta uma gota. Nós, as pequenas gotículas do oceano, somos de uma importância nesta obra da criação, na engrenagem que move o universo, que nós desconhecemos completamente, porque ainda não temos o sentimento sublimado, nem de percebermos a importância que temos, não só para nós, mas para o universo. Porque esta missão que Kardec coloca, que os Espíritos nos trazem na resposta à questão 132, é a missão individual de cada um que aqui está, encarnado ou desencarnado. Todos somos criaturas que temos a mesma importância para Deus. E essa importância não é pouca. Mas nós não nos damos conta disso. Nós não percebemos isso. Porque sobre as ideias materiais, sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso, as dificuldades, a dor, o sofrimento que muitas vezes elas nos causam. Tal a razão que lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Então, os Espíritos nos dizem que nós, inconscientes como nos encontramos enquanto criaturas encarnadas, porque o Espírito, quando reencarna, instala no seu cérebro físico uma pequena parcela de si mesmo. Nós, espíritos imortais que possuímos um corpo físico, somos a soma de todas as reencarnações que já tivemos aqui para trás. E em cada uma destas reencarnações que fazem parte da nossa história evolutiva, nós aprendemos, nós purificamos os nossos sentimentos, nós adquirimos aptidões, nós nos comprometemos também com a lei. E todas estas informações estão registradas no nosso inconsciente atual. São lembranças de vidas passadas que não são necessárias para esta existência e, por conta disso, não são registradas no nosso cérebro físico, ficando aqui única e exclusivamente, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o de que necessitamos para sermos bem-sucedidos, as tendências instintivas e a voz da consciência. Nos diz ainda o Evangelho, nesta passagem que trata do esquecimento do passado, que tudo que nos seria obstáculo ao sucesso nesta caminhada nos é retirado, como, por exemplo, as lembranças de vidas pretéritas. Então, nós estamos aqui numa espécie de inconsciência, porque não lembramos o que somos e quem fomos em vidas pretéritas. Isto nos causaria mais dano do que nos auxiliaria a caminhada. Por conta disso, nós esquecemos. Não temos a capacidade de suportar a lembrança do que fizemos aqui para trás. Mas temos a voz da consciência e as tendências instintivas para nos permitir e nos auxiliar a caminhada, a fim de que sejamos bem-sucedidos no todo o planejamento reencarnatório que cada um de nós que aqui está reencarnado fez ou auxiliou para que fosse feito. Não existe criatura reencarnada que tenha vindo de chofre sem que para isso exista um planejamento. Muitos não participam desse planejamento, como veremos na sequência, por não terem competência para isso. Mas grande parte de nós escolhe efetivamente quais são as provas pelas quais deseja passar. Na vida espiritual, porém, nos dizem os Espíritos, compara esses gozos fugazes, esses prazeres terrenos que nós temos, e grosseiros, com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo
nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos, porque começamos a compreender que aquilo foram pequenas dificuldades, como quando éramos crianças e não gostávamos de ir à escola. Ou aqueles que estão como pais na atual existência, neste momento existencial, perguntam às crianças se querem ir para a escola ou querem ficar em casa brincando. Nós não perguntamos, porque com certeza a criança, não entendendo ainda a importância da escola, prefere os gozos, ficar em casa brincando. E esses somos nós, crianças espirituais, que aqui, na inconsciência do plano físico, não entendemos que aquelas dificuldades pelas quais passamos não só são passageiras, têm fim, como fomos nós mesmos que escolhemos. Desde a vocação para desempenharmos esta ou aquela função profissional, foi escolha do Espírito. Kardec pergunta aos Espíritos se nós temos conhecimento das dificuldades que enfrentaremos na próxima reencarnação. E os Espíritos respondem que não só temos conhecimento, como somos nós mesmos que fazemos as escolhas. Muitas vezes até envolvidos pela esperança de sermos bem-sucedidos, entusiasmados com o conhecimento adquirido no plano espiritual, na preparação para a próxima reencarnação, escolhemos coisas que não teremos competência para cumprir. E aí os nossos mentores espirituais, nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais, nossos orientadores espirituais nos dizem: calma, vai devagar, um passinho de cada vez. Coloca menos itens na tua lista para que tu consigas cumprir com esses itens. Porque se a lista for muito grande, maior é a chance de não ser bem sucedido. É como se nós fizéssemos um pequeno contrato de amor conosco mesmo nesta atual existência, em que disséssemos assim: neste contrato que eu vou fazer comigo mesmo, a partir de hoje eu não falarei mais da vida alheia. Será que eu teria condições de cumprir esse contrato? Até o fim dos meus dias, independente da vontade, independente do que aquilo que os outros fizerem contra mim, eu considerar como uma agressão e me vem aquela vontade de falar para o outro que eu sofri daquela criatura que no meu entendimento me ofendeu. Mas e se eu fizer um contrato de amor e diminuir a cláusula? A partir de hoje, na segunda-feira de manhã, das 8h30 às 9h, eu não falarei da vida alheia. Não fica mais fácil? Então começa assim, um passinho de cada vez. Depois bota das 8h30 às 9h30. Depois bota até meio-dia. Daqui uns 20 anos coloca segunda e terça. E assim nós vamos caminhando. Porque a evolução, a reforma íntima, ela é urgente, mas não é apressada. Porque nós não temos competência de dar passos maiores que as nossas pernas. Mas precisamos dar os pequenos passos. Porque se nem das 8h30 da manhã às 9h, na segunda, eu consigo ficar sem falar da vida alheia, como é que eu vou me transformar e purificar os sentimentos no meu coração e fazer com que Deus resida efetivamente, que a obra divina seja efetivamente instalada no meu coração? É preciso que eu comece. Por isso Cristo disse que não há mármore mais puro que o do sentimento, e não há cinzel, que é a ferramenta utilizada para fazer a estátua, não há cinzel mais eficaz do que o da boa vontade. Eu preciso ter esta boa vontade para comigo mesmo. E é esta boa vontade que me faz, no plano espiritual, escolher as provas pelas quais eu desejo passar. Mas no plano físico não é diferente. Muitas são as provas voluntárias que nós escolhemos no nosso dia a dia, na nossa vida material aqui mesmo. Por exemplo, uma universidade. Nós escolhemos cursar esta ou aquela universidade e nos preparamos para fazer a prova que nos dará ingresso a esta universidade. Então nós deixamos fins de semana de lado, nós estudamos bastante, nós nos dedicamos ao estudo, nos privamos de alguns prazeres, para que em troca desta privação eu passe na prova do vestibular e entre na universidade. Durante o período acadêmico, eu faço a mesma coisa. Eu me privo de alguns prazeres, até do convívio em família, para enfrentar as provas da universidade, que vão me trazer lá na frente o título profissional que eu tanto almejo. Então é uma prova que eu me dou voluntariamente. Um concurso, seja ele de que natureza for,
eu busco entrar numa atividade pública, por exemplo, eu estudo, eu me preparo, eu me qualifico para fazer uma prova que me trará como consequência um cargo de uma profissão ou um órgão qualquer em que eu queira atuar profissionalmente. Então é uma prova que eu faço voluntariamente. Uma conquista de um bem material, nós, quando desprovidos de posses em grande quantidade, nós economizamos, nós nos privamos de certas coisas em detrimento, deixamos de fazer algumas coisas, economizando bens materiais para adquirirmos aquele outro que para nós é mais importante. Seja um veículo, seja uma casa, seja um apartamento, seja uma vestimenta, seja um aparelho tecnológico qualquer, mas nós nos colocamos à prova, deixando de fazer as coisas que gostamos, às vezes, economizando para conseguirmos conquistar aquele bem que nos é tão necessário ou desejado. Uma conquista profissional. Então eu estudo, eu me qualifico, eu me preparo, eu desempenho a função profissional que eu estou desempenhando agora com eficácia, para que eu possa participar da entrevista de emprego na empresa ou em outra, que possa me permitir um crescer profissional, uma prova voluntária. Então, nos colocarmos em provas voluntárias no nosso dia a dia da vida material é algo perfeitamente normal. Quando estamos no plano espiritual, libertos das algemas do corpo físico, com a nossa consciência um pouco mais desperta do que a temos hoje, nós conseguimos vislumbrar que todas estas dificuldades que hoje para nós parecem enormes, são pequenas necessidades que nós temos para conseguirmos lá adiante, ao final desta existência, quando este corpo físico deixar de ter a sua utilidade, quando este corpo físico perecer e eu retornar à pátria espiritual, eu tenha cumprido com alguma coisa daquela listinha do contrato de amor que eu fiz comigo mesmo. Não será extraordinário chegar no plano espiritual e dizer assim que a partir dos 40 anos eu consegui, até o fim da minha vida, ficar das 8 às 8h15 na segunda-feira sem falar da vida alheia? É uma conquista. Talvez seja uma conquista enorme, mas é uma conquista. E quem foi o causador desta conquista? A boa vontade, o cinzel do sentimento, que me fez a pouco e pouco perceber a importância do sentimento alheio. E percebendo a importância do sentimento alheio, respeitá-lo. Porque nós, nesta caminhada evolutiva, vamos fazendo as nossas escolhas conforme a lei divina vai nos permitindo que aconteça. Da mesma forma que nós não deixamos que os nossos filhos escolham ir para a escola ou ficar em casa, da mesma forma que nós não nos permitimos ficar em casa ao invés de estarmos trabalhando, nós vamos crescendo em conhecimento, em intelectualidade e em moralidade, e o nosso livre-arbítrio vai aumentando. Neste gráfico, nós temos aqui representado por esta reta verde, no seu início, o momento em que fomos criados, na simplicidade e na ignorância. E esta reta que vai da direita para a esquerda infinitamente, chegará lá no momento em que atingiremos a perfeição. Neste momento, do início da reta até onde finaliza esta figura azul, nós somos totalmente levados pelo determinismo da lei. Não fazíamos escolhas. A força das coisas nos trouxe. Aquele momento em que passávamos do reino material, do reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até adentrarmos no reino hominal. Quando começamos a tomar consciência de nós mesmos, já no reino nominal, nós, a partir deste momento, começamos a ter diminuído o determinismo da lei e começa a aparecer na nossa existência o livre-arbítrio, representado por esta figura verde que aí está e que vai se ampliando conforme nós vamos crescendo em conhecimento e em moralidade. Vai chegar um momento em que o nosso determinismo será, o determinismo que vige a nossa existência será desse tamanho e o livre-arbítrio 2 vezes maior, porque já temos o conhecimento e a competência para escolhermos, para fazermos as escolhas adequadas às nossas necessidades como criaturas em evolução. E a partir deste momento, representado por esta reta colorida, nós não temos mais o determinismo vigindo a nossa existência, mas somos levados exclusivamente pelo livre-arbítrio, porque já temos dentro de nós a obra divina, já temos o sentimento sublimado e Deus já reside nos nossos corações. E aí sim, nos tornamos partícipes da criação como co-auxiliares do Criador.
nessa nossa caminhada, na escolha das provas que fazemos e dentro dos conhecimentos, dos conceitos, das conceituações, dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós temos duas informações que costumeiramente ouvimos no meio espírita: as provas e as expiações. Nós vivemos num mundo de segunda categoria de provas e expiações, no amanhecer de uma nova era, onde este mundo começa a adentrar a classificação de mundo de regeneração, conforme a classificação feita didaticamente por Allan Kardec. Então saímos de um mundo de provas e expiações para adentrarmos num mundo de regeneração, que é aquele mundo onde os espíritos se refazem, aonde ainda existe o mal, mas já existe um refrigério para o refazer das energias da nossa caminhada evolutiva. Mas o que são provas e o que são expiações? Será que existe diferença entre provas e expiações? Para entendermos esta questão e esta conceituação, nós vamos nos valer de um conceito muito interessante trazido por Joana de Ângeles, espírito que se utiliza da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, e que nesta obra que aí está, Plenitude, uma obra extraordinária que trata sobre o sofrimento, sobre as origens do sofrimento, sobre as causas do sofrimento, sobre os tipos de sofrimento, e nos dá uma receita de como sairmos deste sofrimento. Ela nos esclarece com muita propriedade, porque Joana de Ângeles não traz informações nas suas obras como alguém que estudou um tema, que é o nosso caso, e vem expor este tema fruto do estudo. Os espíritos de escola, do quilate deste espírito que é Joana de Ângeles, nos trazem informações da sua vivência pessoal. Então nos contam experiências que já passaram ou que passam e nos narram com muito mais propriedade do que aqueles de nós que estudamos um tema e apresentamos esse tema. Nos falam como alguém que já atravessou já passou por esse caminho e por conta disso tem conhecimento e moralidade suficiente para nos trazer este conhecimento. E é dentro desta conceituação que ela nos esclarece que provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais, examinadas as probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance. Então, olha só, não é só uma escolha aleatória, é uma análise. Eu escolho fazer aquela prova, os meus orientadores espirituais analisam aquela escolha que eu fiz, percebem se eu tenho condições e se eu tenho recursos suficientes para ser bem-sucedido, e dentro desta análise, ao final desta análise, esta prova passa a fazer parte do meu planejamento reencarnatório. Por isso que ela diz, eu faço a requisição ou faço a proposta daquela prova. E os guias espirituais analisam as probabilidades de vitória e todos os recursos. A doutrina espírita é um recurso. Um recurso que a providência divina colocou nas nossas existências. Nós que fazemos parte de 2% da população brasileira, que estamos estudando a doutrina espírita, nós que fazemos parte deste pequeno grupo de 2% da população brasileira, temos como ferramenta, como recurso para sermos vitoriosos, a doutrina espírita. Muitos dos nossos companheiros de caminhada, 98% da população brasileira, não se utiliza desse recurso. Talvez desconheçam, talvez não precisem. Ou será que só nós temos o recurso suficiente para sermos bem-sucedidos e Deus esqueceu o resto da turma? Obviamente que não. Então esses 98% de brasileiros que não são espíritas têm outros recursos que lhes possibilitam também serem vitoriosos na sua caminhada evolutiva nesta atual existência. Então, examinadas as probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance, nós recebemos aquela prova. Como prova, ela pode ser antecipada, ela pode ser postergada, ela pode ser reduzida, ela pode ser ampliada, porque é uma escolha que eu fiz. E é analisada toda essa questão, todo esse contexto, os recursos que eu tenho e as probabilidades de vitória. Expiação nos de Joana de Ângeles são impostas. Olha só a diferença. As expiações são impostas e complementam, irrecusáveis. Constituem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Buscam reeducar, são a justiça das leis de Deus. Assim como as provas
É aquela situação em que eu quero me colocar em teste para ver se aquilo que eu estudei, se aquilo que eu aprendi realmente está consolidado em mim. As expiações não são assim. As expiações são a medicação eficaz, a cirurgia corretiva. Então é para aqueles de nós que tivemos N oportunidades, 10 oportunidades, 20 oportunidades, 630 oportunidades de sermos vitoriosos naquela falha que cometemos e falhamos em todas as vezes. Então não resta outra forma de crescimento, porque observem que ao final do conceito ela coloca, buscam reeducar, não existe para aquela criatura uma outra forma de aprender que não seja sofrendo, passando por uma expiação. Mas quais as dificuldades da minha existência neste momento em que eu me encontro, que são provas e que são expiações? Nós, felizmente, não sabemos. Felizmente, não sabemos. Porque se soubéssemos que aquilo que estamos buscando ultrapassar é uma expiação, talvez nós desistíssemos. Não tivéssemos a resignação suficiente, não tivéssemos a boa vontade suficiente para ultrapassar. Então eu devo, de forma honesta e moral, buscar por todos os meios ultrapassar uma dificuldade. Se eu busquei por todos os meios no meu entendimento, mas com sinceridade, busquei mesmo por todos os meios ultrapassar uma dificuldade e não consegui, meios lícitos, meios morais, obviamente falando, e não consegui, aí cabe a resignação. Não tem jeito. Mas nós não poderemos saber se realmente não tem jeito se não tentarmos de todas as formas. Isto faz parte do nosso crescimento. É isto que Joana coloca como reeducar, porque são a justiça das leis divinas. Nós colhemos efetivamente aquilo que plantamos. Algumas escolhas no planejamento a gente faz e algumas nós somos obrigados, como ela diz ali, nos são impostas e irrecusáveis, porque nós plantamos esta consequência em algum momento aqui da nossa existência, seja nesta atual existência ou seja em existências pregressas, mas em algum momento nós plantamos aquilo que estamos colhendo nesta situação de sofrimento, de dor, seja uma dor moral, seja uma dificuldade material qualquer que estamos passando. Mas o principal de tudo isso é entendermos que, como Consolador prometido, a doutrina espírita não é uma doutrina fatalista de sofrimento. Em momento algum, a doutrina espírita nos diz que nós somos criados para sofrermos. Ela esclarece os motivos, os porquês e a utilidade deste sofrimento. Ou melhor dizendo, da dor e das dificuldades. Mas ela não nos diz em momento algum que não terá fim. Ela não nos diz em momento algum que estaremos sozinhos. Ela não nos diz em momento algum que os enfrentamentos são solitários. Porque nós fazemos parte de uma caravana e precisamos auxiliar uns aos outros. A cesta básica, o recolher os alimentos, o montar a cesta básica e o auxiliar as pessoas que passam por privações materiais faz parte disto. Faz parte do entendimento de que fazemos parte de uma caravana e que se o mundo chegará um dia, um mundo ditoso e feliz, só acontecerá este fato se todos os membros da caravana chegarmos ao mundo ditoso e feliz. Se uma das ovelhas do Cristo se perder, o rebanho para e o pastor vai buscar aquela ovelha e trazer novamente para o seu rebanho. A caravana não continua se um dos viajantes estiver perdido. A caravana para, recolhe o viajante, e se ele não estiver em condições de caminhar sozinho, a caravana carrega o viajante, prepara esse viajante, acolhe esse viajante até que ele tenha condições novamente de caminhar sozinho. Então, não adianta acreditarmos que eu ou que a minha família atingirá a plenitude em um mundo ditoso se a família terrena não atingir em conjunto. Nós fazemos parte de um grupo. Nos diz um espírito chamado Clélia Duplantier, em um livro chamado Obras Póstumas, numa mensagem que trata dos desencarnes coletivos, que os grupos dos quais fazemos parte, já estivemos inseridos neste grupo antes, estamos inseridos neste grupo agora e estaremos inseridos neste mesmo grupo até que todas as dívidas adquiridas em conjunto por este grupo sejam efetivamente pagas. Então, se hoje nós fazemos parte dos 2% da população brasileira
de espíritas, não é por acaso. Se hoje nós fazemos parte do grupo que frequenta a Associação Espírita Chico Xavier, em São Bento do Sul, não é por acaso. Este grupo que aqui está junto, trabalhando nas atividades da casa, ou frequentando as atividades da casa, para que se qualifique, para que se prepare e posteriormente possa ser um trabalhador, porque o Centro Espírita é uma oficina de trabalho, é um hospital também, emergencial, mas é imprescindivelmente uma oficina de trabalho, que propicia aqueles que têm vontade, que é o cinzel que burila o sentimento, de trabalharem, de desempenharem de desenvolverem através da atividade voluntária o sentimento em prol do próximo. Pode começar, por exemplo, trazendo 1 quilo de alimento para a recolha de alimentos que será feita e distribuída aos necessitados ao final do ano. Já é uma forma de iniciar, naquele contratinho de amor que fizemos, já é uma forma de iniciar na atividade. Não basta que eu venha receber, é necessário que eu devolva o que eu recebo para a comunidade através de alguma forma de auxílio, não necessariamente auxílio material. Porque quando nós lemos o óbolo da viúva no Evangelho segundo o Espiritismo, e temos quando nós lemos os infortúnios ocultos no Evangelho segundo o Espiritismo, e percebemos a lição que aquela mulher rica, porque ia numa carruagem luxuosa até as casas pobres distribuir alimentos e outros tipos de bens materiais, dá à sua filha, porque ela não deixa que a filha dê nada de material àqueles que ali vivem. E esclarece a filha dizendo: se eu der dinheiro para que você dê aos carentes, não será você que estará dando, serei eu por teu intermédio. Mas você pode doar o seu tempo. E utilize o seu tempo fazendo vestimenta para as crianças destas mães necessitadas. Então ela ensina naquele momento àquela filha que não há necessidade de eu ser possuidor de posses materiais para auxiliar o próximo. Às vezes, como ouvimos no início da palestra, atravessar a rua e cumprimentar um vizinho, dar um bom dia por alguém que passa, acolher alguém que precisa de um copo d'água, dar um alimento para aquele que é necessitado, faz parte de uma necessidade que nós temos de sermos fraternos, porque fazemos parte desta caravana que precisa e caminhará junta. Foi o Cristo que nos afirmou isso quando disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O que ele quis dizer com isso? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. A quem ele se referia? Qual planeta é governado pelo Cristo? A Terra. Quais são as ovelhas do Cristo? Os terráqueos. Quando ele disse que nenhuma de minhas ovelhas se perderá, ele se referia a quem? A todos nós. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ou seja, o rebanho vai junto e o pastor vai recolher aquele que se perder. Então, a expiação só é imposta para aquela criatura que teve todas as oportunidades que eram possíveis, mas mesmo assim não aprendeu. Nós temos isso na nossa lei humana. Nós temos no nosso Código Civil a figura do réu primário e do réu reincidente. Não temos essa figura que torna a aplicação da lei para o réu reincidente mais rigorosa do que a aplicação da lei para o réu primário? É essa a diferença. Só que aqui nós estamos falando da lei divina. O réu primário faz as provas, é bem sucedido e vai adiante. O réu reincidente passa pela expiação. Mas expiação e prova têm fim. Tem um único objetivo, como vimos ali no final do conceito de expiação, que é reeducar a criatura. Fazer com que nós possamos efetivamente comungar com Deus. Entendermos que Deus não está fora, que Deus está dentro. Aliás, Deus está fora e está dentro, porque está em tudo. Não existe nada neste universo infinito que esteja fora, alheio a Deus. Esteja fora do guarda-chuva das leis divinas. Tudo está sobre os guarda-chuvas da lei divina, que são soberanamente justas e boas. E o processo reencarnatório é a maior prova que nós podemos entender como sendo a aplicação direta na criatura da justiça divina. O que eu não consigo fazer nesta reencarnação, eu terei oportunidades aqui para adiante de finalizar aquele meu compromisso. Em contrapartida, o que eu planto nesta reencarnação, obrigatoriamente eu colherei na próxima ou nesta mesma. Quando trato da justiça das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala das causas atuais das aflições. Muitas vezes nós, em virtude dos interesses pessoais,
em virtude da atração que a aquisição dos bens materiais nos traz, nós nos desequilibramos, cometemos alguns desatinos e sofremos as consequências. Estamos aqui falando materialmente. Desperdiçamos, abusamos dos bens materiais e sofremos as consequências. E isto, esta privação, esta dificuldade material, nos traz por conta, ou nos traz de arrasto, um sofrimento moral. A preocupação, será que eu vou conseguir quitar aquela dívida? Será que eu vou conseguir pagar aquela prestação que eu me comprometi a fazer, que eu fiz para mim mesmo? Então são consequências das escolhas que fazemos nesta atual existência, causas atuais das aflições. Será sempre livre o espírito de agir ou não. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetidos. Sempre existe o nosso livre-arbítrio. Os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é um direito divino, assim como o direito à vida. O livre-arbítrio é respeitado em todos nós pelos espíritos superiores, inclusive quando escolhemos provas que eles sabem que iremos tombar, mas entendem também que se eu não passar por aquela prova e tombar, eu não terei aquele aprendizado. Então nos permitem escolhermos provas que não temos competência de levar a fim. Nos permitem, porque tendo a visão ampliada, acima da nossa visão, conseguem perceber que para aquela criatura, se lhe for tolhida aquela possibilidade de escolha, ela não tirará dali um aprendizado. Então, propiciando para que eu aprenda, deixam que eu caia. Menino, não mete o dedo na tomada, vai levar choque. Vai lá o menino com o dedo. Menino, não bota o dedo na tomada, vai levar choque. Não vai o menino com o dedo. Não bota o dedo na tomada que vai levar choque. Ele vai lá, bota o dedo e leva o choque. Pronto, não põe mais. Aprendeu com a dor. Precisava ter aprendido com a dor? Não. Felizmente, hoje nós temos dispositivos nos nossos quadros de energia que impedem que a criatura desencarne por conta de um choque elétrico. Mas, aquela criatura não aprendeu de outro jeito. Quantas vezes a mãe disse, não ponha o dedo na tomada? Não adiantou, porque a curiosidade e a vontade de botar o dedo na tomada era tanta que preferiu levar o choque. Aí aprendeu. Pronto, agora não põe mais o dedo na tomada. Nós, crianças espirituais, agimos assim. A voz da consciência nos diz, não faça isso. Calma. Não é esse o caminho. E aí eu busco um aconselhamento. E enquanto eu não acho alguém que me aconselhe exatamente no que eu queria fazer, eu desprezo todos os conselhos que eu recebo. Porque na verdade ninguém busca conselhos. O que nós buscamos são cúmplices. Quando a gente acha um cúmplice que pensa do mesmo jeito que eu cometo desatino e aí eu tenho um cúmplice. E ainda tem em quem botar a culpa depois quando eu dou as minhas cabeçadas. Foi o fulano ou foi a fulana que disse que era para eu fazer? Não, nada disso. Eu não aceitei os conselhos que me foram dados e nem a voz da consciência. Muitas vezes o meu anjo de guarda, não conseguindo conversar comigo, se utiliza de uma outra pessoa, influencia mentalmente aquela pessoa, para que aquela pessoa me dê o conselho que é o meu anjo de guarda que está me dando, e eu deixo que passe e busco um cúmplice, encontro o cúmplice e cometo o meu desatino e vou colher as consequências. Então, esta criatura que somos nós, espíritos incipientes ainda em conhecimento e em moralidade, muitas vezes precisamos sofrer, porque é só dando as nossas pequenas cabeçadas que nós conseguimos aprender. Nós não aprendemos nem com os erros dos nossos próximos, o que talvez nos trouxesse uma grande economia de tempo. Desprendido da matéria, porém, nos dizem os espíritos, e no estado de erraticidade, que é aquele intervalo entre uma reencarnação e outra, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, olha só que extraordinário, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como tenho dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Então ninguém pode dizer assim, eu estou sofrendo por castigo divino. Não está, não. Primeiro que Deus não castiga, Deus ama. Quem ama não castiga. Segundo que aquilo que eu estou passando é uma consequência de uma escolha que eu fiz.
Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi minha esposa, não foi meu filho, nem foi meu vizinho. Fui eu mesmo que escolhi. Se eu não entendo a escolha que eu fiz agora, eu devo ter feito ela em outra existência. Mas às vezes, questionando a minha consciência, com sinceridade, eu terei a resposta de que aquilo é fruto de uma escolha mal feita nesta existência mesmo. E às vezes eu não quero admitir. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Este é o Consolador prometido, que vem nos trazer o relembrar daquilo que o Cristo já nos disse quando falou: pedi e obtereis. Que vem nos ratificar, ou que vem consolidar no nosso entendimento a certeza de que, por mais difícil que seja a situação, ela tem um fim. E por mais abandonado que eu me sinta, eu não estou sozinho. Porque o Cristo, como governador deste orbe, cumprindo a sua missão, obedecendo a lei divina, coloca para cada um que aqui está um espírito. Olha que extraordinário. Um espírito superior, que nos acompanha desde o momento da concepção e nos acompanhará muitas vezes até depois do desencarne, com a única missão: nos auxiliar nesta caminhada evolutiva, nesta vida que estamos passando. E quem de nós conversa com seu anjo de guarda? Todos nós temos um espírito com esta missão: nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é, olha o que os Espíritos colocam, invocar a assistência de Deus e dos bons Espíritos. Que possamos nós, influenciados pela doutrina espírita, por esta ferramenta, por este recurso que a providência colocou ao nosso alcance nesta atual existência, compreender a verdade divina que já nos foi trazida há 2000 anos atrás pelo Cristo quando aqui esteve e que nós não entendemos. E embasados nesse conhecimento, utilizarmos o cinzel da boa vontade, burilarmos os nossos sentimentos e acreditarmos piamente que não estamos sozinhos e que a ferramenta ou que o recurso indispensável para este enfrentamento que é a nossa existência é a oração. É através dela que no silêncio do nosso quarto, como nos ensinou o Cristo, nós entramos em comunhão com Deus, pedindo, agradecendo e louvando pela oportunidade bendita de aqui estarmos reencarnados como brasileiros na cidade de São Bento do Sul. Muito obrigado pela atenção de todos e que as bênçãos do Pai permaneçam com todos nós.